Isso, e tem novidades, né? A doutora Juliana Pires, ela que atende tanto no AME quanto em consultório particular aqui em Sorriso, está aqui para nos levar aí umas reflexões em relação à cirurgia bariátrica. Doutora Juliana Pires, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite em estar aqui. Satisfação é nossa. Doutora, recentemente o Ministério da Saúde atualizou as regras para indicar as pessoas a fazerem a cirurgia bariátrica. A senhora está ciente dessas mudanças? Quais foram as principais? Sim, foram mudanças que abrangeram, então, um maior número de pessoas. Até então, a indicação de cirurgia bariátrica era através do IMC com comorbidades, então, era a partir do IMC de 35 até 39,9, com doenças associadas à obesidade, o paciente se enquadraria na cirurgia, ou naqueles pacientes com IMC acima de 40, sem comorbidades, ou com, tanto faz, né? Agora, então, está sendo indicada essa cirurgia para aqueles pacientes com IMC a partir de 30, que seria o grau 1 de obesidade, desde que tenham comorbidades graves, como diabetes de difícil controle, uma dislipidemia, né, que é um colesterol muito alto, difícil de controlar com os medicamentos, apneia do sono, uma hipertensão que necessita diversos medicamentos, doenças mais severas. Então, tem acesso, digamos assim, sem precisar estar tão acima do peso. Essa é a principal mudança. Exatamente, é um peso menor, mas que tenham doenças associadas à obesidade graves. Muito bem. E qual é a importância dessa cirurgia da bariátrica para se cuidar da obesidade, tratar a obesidade grave, doutora? Bom, a obesidade ela é uma doença crônica, uma epidemia, né? Cada vez mais as pessoas estão ficando com sobrepeso e obesidade no Brasil e no mundo. E a cirurgia bariátrica é mais uma opção de tratamento, é uma ferramenta que oferece uma perda de peso superior, em geral, aos outros tratamentos, quando a mudança de comportamento e os medicamentos eles não são suficientes para tirar essa pessoa desse grau severo de obesidade. Para ela conseguir chegar a um peso próximo do ideal, digamos assim. Próximo do ideal, ou tem pessoas que têm muita obesidade, então que a gente não consegue colocar elas num peso ideal, né? Tirar da obesidade, mas transformar alguém que é um super obeso, por exemplo, que tem um IMC acima de 50, em uma obesidade grau 1 com 32 de IMC, já é um grande ganho de qualidade de vida e uma redução enorme de mortalidade. Além da perda de peso, tem outros benefícios que a cirurgia bariátrica oferece ao paciente, doutora? Sim, em geral a cirurgia ela tem um benefício enorme no controle de comorbidades metabólicas. Por isso, inclusive, que se foi colocado esse corte um pouco mais leve, vamos dizer assim, na questão do peso, porque é uma cirurgia que tem um potencial enorme de melhorar o controle do diabetes. Inclusive, assim, pessoas que usam insulina podem deixar de usar ou até às vezes deixar de usar nenhum medicamento. A gente fala que pode deixar a pessoa em remissão do diabetes, pode reduzir remédio de pressão, pode inclusive suspender esses remédios, pode melhorar o controle do colesterol, pode reverter completamente a gordura no fígado, que é a esteatose hepática. Então é um tratamento que não oferece apenas a perda de peso, e sim o controle metabólico das comorbidades associadas a ele. Muito bem, doutora. As regras para acessar a cirurgia ou indicar se a cirurgia estão mais flexíveis, mas o paciente continua precisando de uma avaliação com rigor antes de fazer a cirurgia? Antes e depois. Antes e depois. Muito bem. A gente não pode colocar a cirurgia como um ponto final, muito pelo contrário. A cirurgia ela é o recomeço. E a partir dali tem que se construir uma nova história em relação à saúde, não é que operou e está tudo resolvido. Então, sim, o pré-operatório ele é fundamental, a avaliação pré-operatória ela segue sendo obrigatória, tem que ser feita com uma avaliação multiprofissional, diversas especialidades, e não só médicos, né? Então, tem que ter uma avaliação com nutricionista, psicólogo, daí tem cardiologista, endocrinologista, cirurgião, às vezes pneumologista. Depende também um pouco das comorbidades que o paciente apresenta. Mas é uma avaliação pré-operatória bem rigorosa. Tem que ser feito também uma análise de saúde mental, porque nem sempre, né, a pessoa tem condições psiquiátricas e psicológicas de passar por esse procedimento. E sendo tudo, então, a favor, de acordo, esse paciente ele é encaminhado à cirurgia, faz o procedimento e então começa com todo o segmento pós-operatório. A senhora é endocrinologista. Qual é o seu papel do seu profissional, no caso, antes e também depois da cirurgia, já que ela diz que tem a mesma importância, né, o depois? Isso, eu até tendo a dizer que o depois tem mais importância do que o pré. Muito bem. O papel do endocrinologista nesse processo, inicialmente, ele faz parte da indicação cirúrgica. Então,
às vezes o processo começa pelo endocrinologista. É aquele paciente que já esteve no endocrinologista, já está tratando a obesidade há algum tempo, já tentou fazer dieta com a nutricionista, o endocrinologista já passou alguns medicamentos, esse paciente tem uma boa adesão, fez atividade física, né? E mesmo com o uso dos medicamentos oferecidos, prescritos pelo endócrino, ele não consegue perder peso. Então, é o endócrino que vai indicar a cirurgia bariátrica, vai encaminhar ao cirurgião, né? E também faz uma avaliação metabólica no pré-operatório. Se tem diabetes associado, esse diabetes está controlado, está em condições de se passar por uma cirurgia, um paciente com essa doença, o colesterol está bem, não está? Então, a gente faz também esse manejo das doenças que o paciente tem para deixar essas doenças controladas para que possa ser passado por uma cirurgia de forma segura. No pós-operatório, a gente acompanha toda a perda de peso, a questão de dieta e suplementação de proteica, etc., é mais com a nutricionista, né? O endocrinologista, ele está mais relacionado com as vitaminas, então participa bastante dessa prescrição, da reposição das vitaminas, de exames para avaliar como é que estão esses micronutrientes, porque, querendo ou não, há uma deficiência, né, no pós-operatório que a gente tem que repor, tem que cuidar disso com bastante atenção, então faz parte da conduta do endócrino. Riscos, o que a senhora diria sobre isso que o paciente precisa saber? Se de repente tem aquele sonho, vou fazer uma cirurgia, vou ficar magrinha. Quais os riscos? Eu acho que o principal é não entender a cirurgia como um milagre, né? A cirurgia é uma ferramenta e o sucesso cirúrgico, ele depende do paciente. Depende do paciente aderir às recomendações e não abandonar a equipe, né? A equipe multidisciplinar do pré-operatório da cirurgia bariátrica, ela deve seguir no pós-operatório. Então, definitivamente, não é uma solução rápida para o Não é problema. uma solução rápida, não é uma solução mágica e não é fazer a cirurgia e seguir a vida como estava antes, né? Então, alguns hábitos têm que ser deixados de lado, como, por exemplo, o álcool, o tabagismo, né? Por bastante tempo. Não é recomendado engravidar no primeiro ano e meio pós-cirurgia, então, pelo menos 18 a 24 meses, né? E tem algumas complicações que são esperadas no pós-operatório de cirurgia bariátrica que o paciente tem que estar ciente. Então, claro que tem aquelas complicações de qualquer procedimento. Sangramento, qualquer cirurgia pode levar a alguns procedimentos locais ali no lugar da cirurgia. Mas existem outras coisas, por exemplo, entalos, que é uma sensação definitivamente de um entalo quando come muito rápido. Tem a síndrome de dumping, que é uma sensação de como se fosse uma hipoglicemia, que acontece quando esses pacientes ingerem grande quantidade de carboidrato ou de açúcar. Que não deveria nem ingerir isso logo em seguida que opera, mas algumas vezes acaba acontecendo, né? Enfim, então pode acontecer pode ter deficiências vitamínicas que levem à fraqueza, queda de cabelo, né? Então, tudo isso faz parte da conversa que a gente tem com os pacientes no pré-operatório para analisar se esse paciente está em condições de passar por algumas coisas que são inerentes ao procedimento. Por isso que a senhora disse que tem que avaliar a parte psicológica, doutora. Também. Adesão, né? É que a pessoa precisa se comprometer com o processo. E é um processo que não tem data para terminar. Não tem, é para sempre. É para sempre. Vixe Maria. Então tem que pensar muito bem. Quem está nos ouvindo aí, de repente, e estava esperando por isso, e tem essa vontade, enfim, como é que faz? Se eu gostaria de entrar nesse processo, quem está muito acima do peso, o que deve fazer? Então, pela rede pública, o caminho é via Unidade Básica de Saúde. Esse paciente tem que passar por uma consulta com o clínico do posto, e esse clínico vai fazer uma primeira avaliação e vai encaminhar o especialista, que no caso é o endocrinologista. Se for aqui em Sorriso, vai cair lá no AME. E daí eu vou conversar com esse paciente, vou conversar sobre há quanto tempo ele é obeso, há quanto tempo, o que ele já fez de tratamentos, né? Para encaminhar para nutricionista, se ainda não está fazendo acompanhamento nutricional, pedir alguns exames iniciais, enfim. E aí, dependendo de como vai esse processo, eu encaminho esse paciente ao cirurgião. E aí ele, quando chega a vez dele, né? Tem uma fila, enfim. Então ele recebe, ele aguarda na fila. E aí ele recebe uma orientação lá do sistema de regulação, da central de regulação, com consultas e exames agendados, os exames pré-operatórios. E aí ele passa com todos os especialistas que dão o seu laudo, o seu aval ou não, para que seja feito o procedimento. Tem que ter essa paciência realmente de passar por todo esse processo. Isso. Tem idade mínima ou máxima? Agora tem a idade de 16 anos, desde que... Antes era 18, né? 18 anos. Desde que tenha condições psicológicas e tenha um entendimento, enfim, uma avaliação mais criteriosa ainda nos adolescentes. E idade máxima, uma vez tinha idade máxima, só que hoje, né, a população está
vivendo cada vez mais. Sim. Então, na terceira idade tem sido avaliado individualmente, caso a caso. Não tem mais um número que contraindique. Não é a idade em Não si é a que vai idade. definir Não, isso. não. É a condição do paciente. Isso, exatamente. Muito bem. E aquelas pessoas que de repente ainda têm aquele pensamento, eu vou deixar engordar até chegar no X peso, porque daí eu faço a cirurgia. Pronto. Péssimo pensamento, né? Primeiro que a pessoa está se submetendo a um ganho de peso que talvez nem fosse preciso, não que seja preciso, Sim. mas que não seja natural, né? Que Não é bom relaxar nunca Não, nesse é bom aspecto. relaxar nunca. E a gente sabe que a cirurgia, quanto mais obeso o paciente, mais complicada ela é. Então, tem isso tem também. isso também. É mais difícil para o cirurgião acessar, né? Tem que rebater fígado, tem que, enfim, para manusear, né? É uma redução no estômago, é isso que faz, doutora? Tem mais de uma técnica Várias cirúrgica. formas As de fazer. principais duas técnicas, uma delas é o sleeve, que é uma redução do volume do estômago. Corta Então, um ele pedaço. é cortado, um pedaço, exatamente. Ele fica num formato de cano mesmo assim, né? Vamos dizer, mais reto, né? E aí, por isso a pessoa consegue comer menos, ela precisa comer menos. Come então. menos, não tem como comer o mesmo volume. E tem a outra cirurgia, que é o bypass, que a gente chama, que ele tem essa redução e também tem um desvio de trânsito. Então, o alimento, em vez de passar por todo o intestino, ele é desviado um pedaço e ele passa por uma região a menos do intestino. Que aí não absorve Não tanto. absorve algumas coisas, por isso que algumas reposições elas são obrigatórias. Perfeito, doutora. O que mais a senhora gostaria de deixar dito sobre esse tema para quem está nos ouvindo aqui? Eu acho que o mais importante disso tudo é falar exatamente que é um processo, que não é uma coisa assim mágica, né? Então não é assim, tomei um remédio e resolvi, fiz uma cirurgia e resolvi. Não. A gente vê muito reganho de peso, né? A gente fala que tem 2 anos de lua de mel, que a gente chama, que é aquele período em que a pessoa vai perdendo peso e vai melhorando a vida e melhora os hábitos, mas querendo ou não, é muito difícil manter os novos hábitos. A gente sabe, mesmo quem não operou, né? tem que ficar Fazer mudança de hábitos é difícil. E manter isso a longo prazo é muito difícil. E aí vão voltando os velhos hábitos, aquela cervejinha que não acontecia mais voltou a acontecer, e daí já não é mais uma, já não é mais duas, já virou uma caixa. E aí as coisas já começam a se perder e o reganho, ele vem, né? Então, depois desses primeiros 2 anos, é onde a gente tem que manter mais ainda esse acompanhamento para que o paciente mantenha-se no caminho, né? E entender que a cirurgia ela é uma ferramenta. Uma ferramenta oferecida para o paciente reaprender algumas coisas, alguns hábitos e para, vamos dizer, reprogramar algumas questões metabólicas do organismo também, né? Sim. Mas que não é um milagre, que o paciente tem que fazer a sua parte, é uma parte que tem que ser muito bem feita. Inclusive o exercício, que eu não falei nada até agora, mas o exercício de força, de resistência, ele é fundamental para manutenção de massa muscular, e para construção de músculo, Sim. né? E para manutenção do peso perdido. Então tem que fazer atividade física, não adianta querer fazer Manter a cirurgia e na verdade, preguiçoso. manter o acompanhamento com a equipe para sempre e fazer exercício físico. Para sempre. Para sempre.